Bom, pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso estudo cinemático da partícula. Vamos aí chamar essa aula de movimento retilíneo parte 2, que é uma discussão sobre o experimento que será feito por vocês no laboratório da queda livre de uma esfera de madeira. Objetivo: determinar experimentalmente o valor da aceleração da gravidade local no Instituto Mauá de Tecnologia. Então, se nos recordarmos do que vimos na aula A8, temos que o movimento retilíneo uniformemente variado, um exemplo particular dele é o movimento de queda livre. Então, ao liberarmos uma bolinha, ela estará em queda livre, né? Sem aqui, não estamos considerando a resistência do ar. Eixo positivo para cima, a aceleração da gravidade aponta sempre para baixo. Em módulo, a aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, vamos considerar o movimento no ponto O. Inicialmente, não vamos dizer se ela partiu do repouso ou não, tá? Então, as funções horárias da posição seria y igual à posição inicial aqui nesse ponto O, menos V0t, porque se eu adotei positivo para cima e a bolinha está caindo, a velocidade teria sentido negativo, menos g sobre 2t quadrado. No caso particular que ela tenha partido do repouso no ponto O, o V0 seria zero. Ok? Velocidade. A velocidade seria menos V0, porque se ela tem uma velocidade quando ela passa pelo ponto O, ela está apontando para baixo, menos GT. De novo, no caso particular que ela tenha partido do repouso, V0 é zero. E a aceleração, né? Que é uma derivada da velocidade. Se a gente deriva aqui o V0, derivada de uma constante é zero, derivada de GT fica sendo menos G, ok? Bom, a gente nas aulas de teoria assume que a aceleração da gravidade é igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, ok? Mas na prática, a gente sabe que essa aceleração ela varia de acordo com a posição que o objeto se encontra na superfície terrestre, tá? Então, devido ao movimento de rotação, um dos modelos para a Terra seria aí um elipsoide de revolução, onde o raio, que é a distância do centro ao equador, seria 6,38 vezes 10 a sexta metro, e o raio polar, que é a distância do polo até o centro da Terra, seria algo menor, seria 6,357 vezes 10 a sexta metro. Ok? Essa diferença de distância em relação ao centro da Terra faz com que, na prática, haja uma variação da aceleração da gravidade. Como seria isso, né? Então, existe uma expressão, que é a Fórmula Internacional da Aceleração da Gravidade, né? Incluindo aí a correção para a altitude, que seria essa daqui, tá? Então, seria 9,78, abre parênteses, 1 mais, que é vezes seno ao quadrado. Esse φ é a latitude, é a posição que o objeto se encontra na superfície terrestre, ok? Menos seno ao quadrado de 2 vezes φ, 2 vezes a latitude, né? Menos esse valor aqui vezes a altitude aproximada. Então, se a gente quiser determinar teoricamente aí a aceleração da gravidade no Instituto Mauá de Tecnologia, podemos assumir a latitude como sendo 23 graus, 37 minutos, 21,46 segundos, sul. A altitude aproximada, 758 metros. Só que para usarmos essa fórmula e fazermos a previsão da aceleração da gravidade teórica, precisamos converter a latitude para a notação decimal em graus, tá? Então, seria converter 37 minutos para graus em notação decimal e 21,46 segundos para graus em notação decimal, né? Então, gostaria de recordá-los que 1 minuto é igual a 60 segundos e 1 grau é igual a 60 minutos, ok? Então, basta vocês converterem aqui o 37 minutos, o 21,46, vão dar casas aí decimais, somar com 23 graus e você obterá a latitude em graus em notação decimal. O valor encontrado deve ser substituído nessa expressão. A altitude também, ok? E assim vocês obterão o G0 aí de uma forma aproximada, esperado para a localização do Instituto Mauá de Tecnologia. Tudo bem?
façam isso antes de vocês entrarem na sua aula de laboratório. Já lhe ajudará a efetuar as comparações. Bom, então qual é a aceleração da gravidade no Instituto Mauá de Tecnologia? Esse é nosso objetivo, tá? Então a gente vê aí que pelo modelo do elipsoide de revolução, né, quando eu estou nos polos, numa altitude zero, né, que seria uma latitude de 90 graus, o valor obtido é 9,832 metros por segundo ao quadrado. E quando eu estiver no Equador com uma altitude zero, o valor será 9,780 metros por segundo ao quadrado. Existe uma pequena variação. E no Instituto Mauá de Tecnologia, né, levando em conta essa latitude e essa altitude, qual seria aí o valor teórico previsto para a aceleração da gravidade? Tudo bem? Bom, então vamos à parte experimental agora. O material utilizado, né? Vocês têm um sensor de movimento preso a uma haste que está preso à sua bancada de laboratório. Utilizaremos uma esfera de madeira, tá? Esse sensor de movimento será conectado a um computador através do USB Link, ok? Vocês vão precisar de uma trena para conseguir marcar aqui com pincel atômico a posição prevista aí de lançamento. Seriam uns 20 centímetros em relação à superfície do sensor, ok? Como a gente vai repetir o experimento 3 vezes, é interessante marcar e a partir exatamente da mesma posição nos 3 lançamentos, para que possamos efetuar aí uma boa comparação. Para essa aula também, não se esqueça que cada equipe deve possuir um notebook e instalar o programa Pascal Capstone anteriormente à data da aula. Não há tempo hábil de vocês realizarem essa instalação dentro da sala de aula, ok? Realizem previamente essa instalação. Em caso de dúvidas, converse com seus professores de laboratório, confiram se o programa está funcionando, ok? Para não terem problemas na execução do experimento. Como é que funciona esse sensor de movimento? Esse sensor de movimento, como já discutido em algumas aulas anteriores de teoria, ele se parece com um sonar. Tá? Então, ele emite uma frente de ondas, colide com o objeto e essa onda é refletida em retorno a ele, ok? Então, a distância que o objeto que você está estudando em relação a ele, né, ela é calculada aí como sendo tempo total gasto de ida e volta dividido por 2 vezes a velocidade do som. Tá? Dessa forma, o sensor sabe localizar exatamente onde o seu objeto se encontra. O pulso eletrônico dessa aquisição de dados é enviado para o computador e, através do programa Pascal Capstone, vocês conseguem realizar as suas análises. Agora assista a descrição experimental realizada pelo aluno Vitório José, que é um aluno do curso de Engenharia do Instituto Mauá de Tecnologia. Vamos ver? No nosso experimento de hoje, veremos um caso de queda livre, que é um caso especial do movimento retilíneo uniformemente variado. Primeiramente, precisamos de um sensor de movimento e uma bolinha de aço. Como faremos o experimento? Soltaremos a bolinha de uma distância de aproximadamente de 15 a 20 centímetros do sensor até uma distância de aproximadamente 1,5 metro para garantir um bom resultado do experimento. Com esse sensor de movimento, conseguiríamos fazer 2 gráficos. O primeiro gráfico é a variação do deslocamento em relação ao tempo, e o segundo gráfico é a variação da velocidade com o tempo. No primeiro gráfico, ajustaremos uma curva do segundo grau e obteremos uma função onde conseguimos encontrar a aceleração. Então, dentro desse procedimento experimental, como o Vitório deve ter comentado, a gente sabe que para fazer a realização dos dados, primeiramente a gente deve selecionar no final da página da tela do programa Pascal Capstone a frequência de aquisição de dados. Tá? Essa frequência a gente vai deixar em torno de 50 Hz. Ok? Vamos selecionar o gráfico de posição em função do tempo. Tá? No apêndice existe uma instruçãozinha aí de como a gente utiliza os comandos desse programa. Ok? Vamos adotar o sistema de referência vertical apontando para baixo. E a origem estará alinhada
a face inferior do sensor de movimento, né? Estou retornando aqui, ó, a nossa origem estará aqui nessa linha, tá? E o referência apontará para baixo, tudo bem? Um cuidado que a gente tem que ter é que esse sensor esteja com a face voltada para o chão, né? Ajustar a posição dele no long range, não na do carrinho. Durante o trajeto aqui da esfera, ela não pode estar colidindo com nada. Ou mesmo essa superfície da bancada não pode estar de alguma forma interferindo na sua aquisição de dados. Por isso é necessária essa haste aqui perpendicular a essa haste principal, tá? Vamos tentar liberar o corpo, garantindo sua velocidade inicial 0. Então, tentem lançar e abrir os dedos de forma mais rápida possível, de forma também que os dedos de sua mão não dêem interferência na sua aquisição de dados, porque qualquer objeto que entre no caminho dessa parte frontal aqui do sensor, ele resultará em algum tipo de interferência, tá bem? Para 3 lançamentos. Após cada lançamento, salve seus dados com nomes diferentes para você utilizá-los na análise de dados, tá? Então, como a gente vai fazer um gráfico de posição por tempo, e a gente sabe que o movimento de queda livre é um caso particular do movimento retilíneo uniformemente variado, então a gente espera encontrar como ajuste nessa análise uma equação quadrática com o tempo. Note que temos posição em função do tempo. A posição está em metro, o tempo está em segundos. O tempo de reação seu de soltar a bolinha e efetivamente a bola entrar em movimento de queda livre, né, a gente vê que esse tempo aqui, ó, foi de 0,440 segundos, né? Então a posição inicial está no entorno de 20 centímetros, né? No caso particular aqui, ela estava em 0,18 metros, ok? Anote a posição real de lançamento, tá? É uma pequena variação em torno de 20 centímetros. Daí a gente vai selecionar a área a partir desse tempo, que é a partir do tempo que efetivamente a bolinha começou a descrever o movimento de queda livre, ok? E pedir para ajustar a equação quadrática, né? Dependente lá, AT quadrado mais BT mais C, ok? Bom, vamos repetir 3 lançamentos, fazer 3 ajustes, né? A gente sabe que, por ser um movimento retilíneo uniformemente variado, AT quadrado, o A, ele representa a aceleração da gravidade sobre 2. Sabe-se que a aceleração da gravidade é 2 vezes o coeficiente A, né? Por ser um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, obtenham o G experimental desses 3 lançamentos, multiplicando o coeficiente A por 2, ok? Identifique o instante inicial do movimento de queda livre, ou seja, o instante em que efetivamente a bolinha começou a descrever o movimento de queda livre. E exatamente qual foi a posição inicial de lançamento. A gente está falando para vocês adotarem 0,20 metros aproximadamente. Mas na prática existe uma diferença, né, desse ajuste. Utilizando a aceleração da gravidade teórica, que pedimos para vocês calcularem através da expressão corrigida para altitude, né? Vocês anotem o valor já calculado aqui, calculem a média desses 3 valores encontrados para esses 3 lançamentos. É importante que eles tenham sido feitos nas mesmas condições para que possamos efetuar uma comparação, né? E vamos calcular então o erro percentual. Valor teórico menos valor médio em módulo, dividido por valor teórico, vezes 100%. Ok? Então, tentando entender os coeficientes obtidos no ajuste, né, escolha um desses ajustes que foi feito por você e vamos lá entender o A, o B e o C. Lembrando que estamos estudando movimento retilíneo uniformemente variado, então o A é a aceleração da gravidade por 2, ok? O B seria o V0, a velocidade inicial. Cuidado! A gente sabe que no instante t0, a velocidade deve ser nula,
porque a gente partiu do pressuposto que quando ela começa o movimento de queda livre, a velocidade é zero. Então o coeficiente que aparecerá nesse ajuste é menos GT0, né? Menos o G que vocês encontraram a partir do coeficiente A e o instante inicial que ela efetivamente começou a descrever o movimento de queda livre. Tudo bem? Então, se a gente sabe que no instante inicial do movimento de queda livre, que não é zero, a posição Y é a posição que chamamos de P0. Então, se utilizarmos o valor de P0, de T0, de B e de A, conseguimos determinar aí o que esperaríamos para o coeficiente C. Ok? Após fazer essa análise, vamos tentar responder as questões. Primeira questão, qual foi o valor médio encontrado para a aceleração de gravidade do Instituto Mauá de Tecnologia? Foi um valor razoável? Você acha que o tamanho da bolinha utilizado deveria ser menor? Houve algum tipo de interferência da resistência do ar nesse movimento? Justifique a sua resposta. Tá? Questão 2. Nós vamos aí analisar um outro lançamento. Então, foi mostrado para vocês o gráfico de posição em função do tempo, obtido de forma similar ao de vocês. Tá? Só que além de posição em função do tempo, aqui está indicado a posição inicial de lançamento em 0,17, o instante inicial efetivo com que se iniciou o movimento de queda livre é 0,400, ok? Também será fornecido para vocês velocidade em função do tempo. Então, a velocidade, o gráfico de velocidade de queda livre é essa região aqui dessa reta, tá? Foi selecionada a área e pedido um ajuste para vocês, tá bem? Então, esse seria o V0 e esse seria a aceleração da gravidade. E também nessa questão também será fornecido um gráfico de aceleração em função do tempo. A região do movimento de queda livre, foi feita aqui uma média dessa região. Então, temos aqui o valor médio da aceleração da gravidade esperado. Note que nesse gráfico a aceleração é uma constante. Só que por esse método, o desvio padrão dessa média aqui está muito alto, tá? Então, dificulta um pouco a comparação com os outros resultados. Olhando esses gráficos, vocês vão anotar a função horária da posição, da velocidade e da aceleração. Então, a partir da função horária da posição, justificar matematicamente como é obtida a equação da velocidade e da aceleração utilizando as ferramentas de cálculo integral e diferencial. Tudo bem? Na questão 3, são dadas aí 4 situações para vocês identificarem se o movimento é retilíneo uniforme ou movimento retilíneo uniformemente variado e justificar. Na situação 1, notem aqui que nos velocímetros, né, em todos eles o ponteiro está na mesma posição. Verifique na apostila de vocês se vocês conseguem identificar isso. Caso não consigam, façam uma anotação. Ok? Então, escolham aí se o movimento pode ser classificado em MRU e MRUV e justifique a sua resposta. Então, tem um ônibus com 2 pessoas, ele fez uma freada brusca e as 2 pessoas iam entrar em movimento. E a gente quer, claro, que vocês classifiquem o tipo de movimento que essas pessoas tiveram após essa freada. Se pode ser classificado em MRU ou MRUV. Justifique a sua escolha. Na situação 3, temos uma bolinha em queda livre, tá? Desprezando aí a resistência do ar, também justifique a sua escolha. E na situação 4, temos um balão de ar quente se movendo com velocidade de 12,4 metros por segundo, verticalmente para cima. Tá? E a gente quer que você classifique se é MRU, MRUV e justifique a sua escolha. Tudo bem? Então, tirem as suas dúvidas com seus professores de laboratório, faça o experimento com cuidado, cautela e responda as questões. Bom estudo a todos. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas para a elaboração desse roteiro. Bom, então vamos a algumas dicas de utilização desse programa da PASCO Capstone, ok? Uma vez aberto o programa da PASCO, vocês vão selecionar tabela e gráfico, certo? Então, aqui nessa coluna, vocês vão selecionar posição e tempo.
E aqui nesse gráfico, vocês vão selecionar a posição e tempo. Uma vez ajustados os eixos, vocês vão pedir para efetuar a gravação, nesse ícone abaixo aqui, tá? Aqui embaixo é onde vocês vão ajustar a taxa de aquisição de dados em 50 Hz, ok? Então, vocês obterão um gráfico similar ao apresentado abaixo. Para analisar a área, vocês vão clicar nesse ícone aqui, né? Arrastar até o movimento, até a região do gráfico onde ele efetivamente descreveu o movimento de queda livre e pedir um ajuste, né? Qual o ajuste? O ajuste quadrático. Já que a gente está estudando movimento retilíneo uniformemente variado, a gente sabe que a posição varia quadraticamente com o tempo, ok? Então, clica aqui em quadrático e vocês vão ver que vai aparecer aqui uma equação. Então, o arquivo que vocês obterão será similar ao apresentado aqui. Ok? Aqui já está com o gráfico com o ajuste. Tá? Outro ponto que vocês têm que identificar é exatamente qual é o instante inicial. Para isso, vocês vão clicar nesse ícone e adicionar a ferramenta de multicoordenadas. E vão arrastar o cursor até o ponto que efetivamente ele iniciou o seu movimento de queda livre. E vão anotar na tabela o instante de início desse movimento, nesse exemplo é 0,440, e a sua posição inicial, que aí seria 0,18 metros. Ok? Vamos repetir esse procedimento 3 vezes para obter a aceleração da gravidade média no lançamento aí dessa esfera de madeira.